Domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Boku no Hero Academia. E finalmente chegamos em um dos momentos mais épicos para falar da obra, por conta de que vamos falar do impressionante arco atual do mangá, que fica conhecido como o show surreal de Shigaraki Tomura, destruindo metade dos heróis de My Hero. Por conta de que, eu vou ser honesto com vocês, eu tô perplexo e arrepiado. Por conta de que todas as mortes que tá tendo, de certa forma, têm sua relevância. Eu diria que são heróis importantes. Isso é algo que o Tabata Sensei está arrasando. Ele tá matando personagens que são heróis de renome, digamos que no universo de My Hero. Como o herói mais recente que salvou a vida do nosso querido Oizawa Sensei. Eu diria que a morte do Twice pela Liga dos Vilões foi uma morte de cortar o nosso querido Kokoro. Eu acho que a gente não esperava. E também ser aquele personagem, toda a história, a ligação que ele teve com o Hawks, que mostrou o que é ser um herói. Ele agiu como herói visando, digamos que, o bem do mundo. Então o Hawks deu um show. Ver, querendo ou não, o Tokoyami salvando ele. Ver o próprio Bakugou sendo meio que o herói que está protegendo o Midoriya. Embora o grande motivo dele estar indo junto é para dar uma porrada no Shigaraki Tomura por conta do que houve, digamos que, na história no passado. Então, sério, tá tudo muito épico. E eu quero ressaltar tudo que eu achei, como foi o que eu gostei. Porque finalmente chegou no 45% na hora do impacto. Estamos esperando que até o final do arco, esperamos que no mínimo chegue até uns 60%, 70% full impacto. Mas isso é meio difícil, mas a gente sempre sabe que o nosso querido garoto suicida, ele meio que faz uns ataques psicóticos. E pode ser que ele tente fazer uma quebra no corpo dele para salvar alguém, não é mesmo? Mas temos que esperar, o Midori está muito mais maduro, ele também não vai exagerar, ele sabe a condição atual do corpo dele, a mentalidade dele também mudou muito. Mas nunca se sabe numa emergência se ele não usa uns 100%, mesmo que quebre um pouquinho a mão, a perna. Mas, por todo caso, vamos logo falar, porque tem muita coisa que eu quero abordar. Porque Iriza Hedo mostrou que é um seu herói, por conta de que ele deteve o nosso querido Shigaraki e já falou: não irei lhe deixar encostar um dedo nos meus estudantes, Tomura. E depois nosso querido Shigaraki já fala: bela frase aí, meu consagrado. Então, temos muita coisa para falar sobre esse capítulo e em volta de alguns pontos principais. Porque eu diria que não foi só o nosso querido, como eu posso dizer, que eu esqueci o nome agora, a morte do Twice, o Hawks. Eu diria que a Mirko deu um show, digamos que em capítulos anteriores. Ver o próprio Endeavor sendo parceiro de treinamento do Tomura. Então, eu diria que a melhor definição para o assunto do vídeo de hoje é focar no capítulo de número 275 e em pontos principais que eu quero ressaltar com vocês sobre o que eu estou achando do arco atual. Então, vamos falar sobre Boku no Hero Academia. Esse é o capítulo mais recente, mais conhecido como Almejo One for All, Shigaraki Tomura e o Detenha Aizawa Sensei. Começando a falar sobre o capítulo mais recente, a gente vê que o Midori está sendo, digamos que, uma carne, enquanto o Tomura é a presa. E o nosso querido Kajan, aparentemente, é o predador, digamos que na definição que foi mostrada. Chega a ser interessante porque ele diz ter um plano contra o Tomura. Mas vemos que esse plano praticamente não foi colocado em ação, tendo em vista que o Tomura chegou na frente deles e iria exterminá-los com facilidade. Mas, por todo caso, é interessante porque o Midori e o Kajan achavam que dariam conta. Eles estavam, digamos que, indo bem longe, sem apoio de heróis, porque eles não haviam informado, né, a situação atual. Como o próprio Bakugou diz, que explicar todo o plano seria muito demorado e a única pessoa que sabe tudo isso sem explicações é ele próprio, por isso ele é a melhor opção para ir ao lado do Midoriya. Eu já explico um pouco sobre essa parte daqui a pouco no vídeo, da relação do Midoriya e do Kajan nos capítulos mais recentes, mas por todo caso tá interessante porque eles estão no plano de evacuação para que ninguém ocorra um risco de ser morto por conta da ida de Tomura atrás do One for All. Vemos que eles vão ganhando tempo, né, para que o plano tenha sucesso. E a gente vê que o Tomura, ele utiliza-se da habilidade Search, que é lá da nossa querida heroína da Pussycatos, e ocorre que basicamente tá dando certo, porque ele consegue localizar o Midoriya, chega no momento em exatos segundos. E o mais interessante é que o Midoriya, ele fala, né, pro Endeavor: então, Number One, eu preciso que você redirecione ele na minha direção. Depois disso, deixa que eu dou conta. E vemos que basicamente o Endeavor se questiona, pensa: o que você tá falando, garoto? Você acha que eu tô tempo pra falar com você em canal privado? Eu tô tentando sobreviver aqui, não perder minha individualidade, não ser morto, e você me vem com essa, falar que você vai ser a isca. O que ele quer com você? E depois ele vê que realmente o Tomura tava atrás do Midoriya. E daí ele fica se pensando o porquê disso. É interessante esse ponto, porque você vê que as informações, a verdade, a descoberta sobre o One for All provavelmente vai ser revelado logo logo. Afinal, o Aizawa é um dos personagens que também se questionou por que o Midori e o Kajan estavam ali. Isso chega a ser interessante, por conta de que eles já veem que eles são os objetivos, os alvos do Tomura, ou melhor dizendo, em modo só o Midoriya. E é interessante por conta de que, se eles sobreviverem, eu digo o Endeavor e o Aizawa, eles vão ser questionados. No caso, os garotos, eles vão questionar os motivos, vão perguntar por que o Tomura estava atrás.
Então vai ser interessante isso, porque provavelmente depois dessa batalha, se um deles sobreviver, a verdade, a revelação sobre o One For All pode ser feita. Isso se o All Might não intervir, não falar qualquer coisa, mas para a situação atual, infelizmente, a verdade vai ter que ser contada de uma maneira que a gente já está esperando faz tempo, e eu acho que para a fase atual de My Hero já é necessário que seja revelado para algumas pessoas a mais. Mas para todo caso, a gente vê que o Midori e o Kacchan estão ganhando tempo, continuam indo, tem uma conversa bacana, muito bonita, legal que eu destaco daqui a pouco, e vemos que quem chega lá para conversar, para tomar um chazinho bem rápido com eles, é o nosso querido Tomura, que fez uma fusão do Air Blast com a Radio Waves. São duas individualidades, eu acredito, ondas de rádio junto, digamos que do Air Blast, eu não lembro de onde vem essa individualidade, me desculpa, mas vemos que são duas técnicas diferentes, e ocorre que ele chega bem próximo já do Midori e do Kacchan em segundos. Ocorre que a gente não sabe bem exato os ferimentos que o Endeavor levou quando ele realizou essa técnica, digamos que criando uma enorme distância, mas vimos que o Endeavor não é a preocupação do Tomura, porque o Tomura poderia ter acabado com o Endeavor. O Endeavor fez, digamos que uma luta de igual para igual, era o que aparentava, mas a gente sabe que na fase atual o Tomura poderia ter, pelo menos, tirado a individualidade dele, ou algo parecido, ter deixado com ferimentos graves que ele não conseguiria se mover. Isso, ao meu ver, pode ser que eu esteja desmerecendo muito, ou querendo ou não, o Endeavor é um herói capaz, ele é muito preparado, não é à toa que a gente viu que várias sequências de ataque ele conseguiu realizar, ao mesmo tempo que ele desviava. O problema é que o Tomura tem a super regeneração, então também devemos ressaltar isso. Mas, para todo caso, a gente vê que ele chega lá do lado do Midoriya, do Kacchan, E ocorre que ele diz: quanto tempo, meu querido jovem Bakugou? Com você, meu jovem Midori, já faz mais tempo ainda. Eu acho que está na hora da gente conversar, mas para o momento atual, eu prefiro ter sua individualidade. e quem sabe um dia a gente conversa lá do outro lado. E a gente vê que no momento que o Midoriya e o Kacchan seriam apagados, como foi mostrado que eles estavam sentindo o medo da morte, chega o God Gran Torino, que os leva para longe numa velocidade absurda e faz gerar elogios Sasuga Gran Torino, por conta de que não é a primeira vez. A gente lembra do incidente do Stay, a gente lembra do incidente Camino. Então, sério, o Gran Torino sempre tá se metendo nas maiores encrencas, e foi épico, porque, querendo ou não, as únicas pessoas que sabem sobre a verdade do One For All estavam ao lado do protagonista, e eu acho isso muito épico. Então foi legal ver ele tirando os garotos de longe e já falando: O que vocês acham que estavam fazendo aqui? Vocês acham que vocês vão dar conta daquela criatura ali? Olha de volta, você acha que você vai dar conta? Sem mas, você não vai sobreviver. Não se esqueça, tem heróis aqui que podem ao menos ganhar tempo pra gente fugir. Era tipo isso que o Gran Torino queria dizer por completo para o Midoriya. E naquele mesmo momento a gente vê que o enquadramento já vai para o Tomura e para os heróis que estavam tentando interceptá-lo. Algo interessante é que aquela heroína que apareceu na quarta season, que foi uma das mais importantes, que é a Ryuji, eu não lembro bem, mas é a heroína dragão em modos, a gente vê que ela foi gritando Shigaraki, ela iria tentar algo, mas ela também seria exterminada rapidamente. Ela teve sorte que o Iriza conseguiu, digamos que, selar a individualidade do Tomura, e isso permitiu que ela, ao menos, só tivesse uma parte do corpo dela quebrada, mas o que é uma parte do corpo quebrada é perto da morte que ela iria ter, não é mesmo? Então é interessante isso, porque assim praticamente acaba, como o Gran Torino falou, heróis ainda estão de pé, e a gente vê que o Tomura só se questiona do porquê Midori e Bakugou estavam ali, e raciocinando rápido, ele vê que eles eram o alvo do Tomura, e ele já diz: Shigaraki Tomura, eu não irei permitir que você encoste um dedo podre em meus estudantes. E assim, a gente vê que se conclui o capítulo com Tomura falando: falas bacanas, Iriza Head. A partir desse momento a gente vai destacar alguns pontos do capítulo que eu deveria abordar com vocês, que eu acho muito interessante. Começando pelo Aizawa Sensei. Então, a gente vê que ele teve um raciocínio rápido e provavelmente ele vai impedir o Tomura de continuar a sua busca em volta do Midori e do Bakugou. O mais interessante desse ponto é que o Tomura, ele não vai ter dó que nem ele teve do Endeavor ou de qualquer outra pessoa. Ele vai quebrar a pessoa com facilidade. A gente viu isso. Ele pensou: eu deveria exterminá-lo, eu deveria matá-lo logo, vai ser um problema esses comunicadores. Só que a gente viu, ele só fez um golpe facinho no Endeavor e nem viu depois o resultado. Já que o Iriza Head vai ser bem diferente. Querendo ou não, o Aizawa, ele tem uma quirk que pode anular o efeito da quirk que o adversário possui. Então só por isso é o motivo para que ele perca a sua individualidade ou para que ele seja exterminado. Então essa é a grande dúvida que a gente tem já para o próximo capítulo. Se o Aizawa perder a sua individualidade, a gente sofre; se ele morrer, a gente chora. Então, de qualquer lado, a gente vai sofrer, porque praticamente eu coloco 50% de chance, que é uma dessas possibilidades. Para todo caso, pode ser que algo ocorra, pode ser que o Endeavor ou qualquer outro herói chega, pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu tenho quase 70% de chance absoluta que o próximo capítulo vai focar mais
na luta do Tomura contra o Eraserhead, e talvez daí foca no Midoriya, do Bakugou e nas ordens que eles vão ouvir do Gran Torino, porque eu acho bem difícil, sendo que o Midoriya é o alvo do Tomura, ele continuar, digamos que naquele local. Provavelmente é melhor que ele vá para Yuei ou para algum outro local, mas eu diria que naquela cidade, naquele momento, no plano de evacuação, foi cancelada a ida de Midoriya. Praticamente eles devem estar indo embora. Eu acho que seria a melhor estratégia, mas para todo caso, ainda não sabemos. Então, eu diria que, já para concluir essa parte, eu gostei de ver a determinação do Aizawa. Eu acho que o fato dele reconhecer que foi graças aos heróis que ele ainda continua vivo, graças aos companheiros que ele conseguiu sobreviver, foi muito bonito porque ele se sente grato. E assim, ele mostra o desejo, o instinto, o despertar dele como herói, como ele é. Querendo ou não, ele vai deter o Tomura porque esse é o dever de um herói, e a gente vê com a fala dele. Então é bem interessante porque ele não vai deixar mais que o plano da Liga dos Vilões, do plano do Exército de Libertação continue ocorrendo. Então eu acho que foi bem interessante, digamos que a determinação e os sentimentos do Aizawa se aflorando ao ponto que ele faz essa declaração, porque foi muito épica, porque provavelmente o nosso querido Aizawa ainda tem alguns assuntos a tratar, ainda mais com o Shigaraki, por conta do antigo amigo dele, né? Que virou, digamos, a babá do Shigaraki. Embora a gente saiba que o Tomura não teve culpa disso, mas ainda assim vai ser interessante se ele falar algo em volta disso. E chegando na conclusão do ponto do Eraserhead, eu diria que é interessante ressaltar que se realmente o próximo capítulo ocorrer uma batalha, como eu estou praticamente quase garantindo que possa ter, vai ser interessante, por conta de que a gente já pensa que vai ser uma luta muito de igual para igual, sem o herói e sem o vilão intervir. Ao mesmo tempo que as individualidades de All For All de Tomura estão seladas, anuladas, nós sabemos que não é por muito tempo. Querendo ou não, se algo acontecer no campo de visão do Aizawa, ou se ele piscar, digamos que por um segundo que seja, acabou. O Tomura tem suas individualidades retornadas e provavelmente o Aizawa é morto ou perde sua quirk. Então é interessante esse ponto, porque a gente sabe que a individualidade dele já era avisada lá pelo doutor, que era parceiro do All For All. Devemos nos recordar que ele precisava daquela individualidade para os gnomos, ou para o próprio All For All ter, digamos que essa quirk. Então eu quero que você pense que se o Aizawa já era avisado, provavelmente ele pode ser avisado a partir do momento agora. Mas se nos recordarmos, não quer dizer que o Tomura vai querer. Pode ser que o Tomura só extermine de uma maneira mais rápida. Então chega aquela dúvida, o que você prefere? Que ele perca a individualidade ou que ele seja exterminado? Me diga nos comentários. Além do mais, devemos nos recordar que o Tomura, ele não pegou a individualidade do Endeavor, e querendo ou não, ele teve algumas oportunidades para conseguir obter. Então se usarmos isso como um ponto, pode ser que ele não dê a mínima também para a individualidade da pagamento, e assim ele só esteja almejando realmente o One For All. Mas para todo caso, ainda é cedo, individualidade boa, eu diria que se o Tomura conseguisse obter isso, ele teria uma vantagem deslavada, digamos que sobre seus oponentes. Querendo ou não, por mais que não seja usado ofensivamente, ele pode combinar duas técnicas, então se o Tomura conseguir, é o fim de praticamente todos os heróis, porque ele vai ter uma vantagem muito enorme. Mas para todo caso, a gente ainda vai ter que esperar o próximo capítulo para ter uma conclusão, mas para todo caso, eu já quis dizer algumas impressões minhas do que eu acho que possa ocorrer, mas para todo caso, a gente fala sobre isso quando ocorrer realmente na obra. Para todo caso, acredito que tendo abordado esse ponto, vamos para o segundo ponto relevante desse capítulo. Vamos falar sobre a ligação de Midoriya e Kacchan. E a partir desse momento a gente vai para o segundo ponto que eu queria destacar em torno do capítulo, que já é meio que a conclusão em torno do capítulo de número 175, que foi a relação de Midoriya e de Bakugou. É interessante isso, por conta de que mais uma vez aborda a rivalidade amigável que está sendo criada entre os dois. A gente vê que amigável não é o melhor termo para descrever por conta do Bakugou, mas de certa maneira você vê isso pelas ações que você descreve o Bakugou como um tsundere fofo, é tipo isso. Afinal, a gente vê que ele tem o objetivo de usar o Midoriya, o One For All, como isca para poder interceptar o Tomura. Só que a gente vê também que ele foi ao lado do Midoriya, e se a gente relembrar do capítulo anterior, fica uma compreensão como se fosse também para ajudar, para proteger, ficar de olho, para que o Midoriya não exagere usando o One For All. Afinal, como ele diz, se o Midoriya falasse para os heróis, provavelmente ele teria uma escolta completa protegendo. Só que como a prioridade é evacuar as pessoas e não tomar o tempo de nenhum outro herói, a gente viu que o Midoriya preferiu servir de isca, e assim o Bakugou vai junto. Por mais que ele tenha o objetivo de enfrentar o Tomura, a gente vê pelas falas dele que é apresentado também que ele quer ajudar seu companheiro. Então isso fica entendido para quem entende, para quem compreende a personalidade desse personagem, pelo menos na minha opinião. Para todo caso, é interessante isso, porque foi apenas um ponto que é o ponto central, né, do motivo do porquê o Kacchan foi junto. Mas eu diria que a partir disso surge outro ponto interessante, porque conforme eles viram o Tomura, o que eles poderão fazer a partir de agora, agora que eles conseguiram fugir graças ao Gran Torino?
a gente vê que o Bakugou é difícil dizer em que nível de habilidade ele pode melhorar, porque ele já tem um controle completo da sua individualidade. Então, focando no Midoriya, a partir desse ponto aqui em torno do capítulo, fica uma boa dúvida, quando que ele vai poder usar One for All 55% e Impacto de 70%? Eu diria que seria interessante ainda nesse arco, seria interessante, mas já foi mostrado que o auge dele é usar o 45%, então provavelmente ele não vai usar ainda numa outra batalha, porque eu acho bem difícil dele se encontrar com o Tomura. Então eu acho que provavelmente ele só vai usar, digamos que num possível passagem de tempo, possíveis dias, após essa conclusão dessa batalha, numa possível fuga, digamos que num treinamento forçado que ele vai ter para poder enfrentar o Tomura na condição atual. Então eu diria que logo logo ele deve aprender. Ele provavelmente vai aprender isso quando ele conseguir utilizar-se da individualidade de flutuação da Nana Shimura, que é a mestra do All Might, mais conhecida também como Best Girl de My Hero. Eu diria que a partir daquele momento ele vai conseguir usar isso. Mas para todo caso, eu gostaria que a flutuação em si ele usasse ainda, digamos que nesse arco, seria muito bacana. Mas eu acho que pela condição atual, por ver que o Gran Torino já tirou eles, eu acho que não vai. Só se o Tomura conseguir realmente se encontrar com o Midoriya de volta ainda nesse campo de batalha, daí pode ser que o Midoriya use, digamos que no calor do momento, pode ser que ele faça flutuação. A gente sabe que o Midoriya sempre consegue se exceder um pouco, então eu diria que 55% não é impossível, mas o impacto de 70% eu acho que ainda não deve acontecer. Mas se for seguir os cálculos, se 30% ele já consegue controlar e 45% ele solta de impacto para que não tenha danos e para que reduza a carga do corpo dele, na próxima vez que ele conseguir ir para 55%, quando ele tiver sob controle como ele tem 30%, provavelmente ele já chega em 70%. Então vai ser bem interessante isso, porque a minha visão de como o Midoriya pode melhorar e a próxima evolução dele que vai ser mostrado, digamos que logo logo no mangá. Mas, para todo caso, esse é um outro ponto que eu queria exaltar aqui, que era relacionado ao poder de Midoriya, né, tendo visto Tomura, por conta de que provavelmente eles vão ter que ter uma melhora, digamos, severa agora. Não duvidaria que o Gran Torino tirasse eles da evacuação, levasse eles para Iway ou para qualquer lugar seguro, a gente não sabe ainda, por conta de que a habilidade CERT do Tomura pode identificar o adversário em qualquer lugar praticamente. Eu não vi nenhuma restrição, digamos, de quanta distância ele pode ter, então não dá para saber ainda o nível de distância, mas eu acho que se eles tomarem um grande campo, talvez o Tomura não consiga mais interceptá-los. Pelo menos é o que eu acho. Para todo caso, a gente ainda vai ter que saber mais detalhado sobre a individualidade, sobre suas fraquezas. Mas caso já tenha sido informado e eu tenha me esquecido de algum detalhe, você pode me dizer nos comentários. Para todo caso, acredito que a partir disso eu abordei praticamente quase tudo que eu queria sobre o capítulo. Ter visto os sentimentos do Bakugou foi muito legal. Eu acho que é interessante por conta de que ele está estudando o treinamento, a individualidade, o crescimento do Midoriya. Ao mesmo tempo mostra que ele não quer perder pro Midoriya e ele tenta passar à frente porque ele consegue, digamos, competir com 30% do Midoriya, ele consegue alcançar essa velocidade. Então eu acho que é muito legal isso, porque ele fala, tipo, um diálogo como se ele conseguisse controlar, aguentar 30% do Midoriya, sendo que ele tem o controle 100% da individualidade dele, só que mesmo assim, por ele considerar o Midoriya um rival e ver seu crescimento, ele sempre quer exaltar que ele sempre quer estar à frente. Então foi interessante essa parte também mostrada, ainda mais pelo flashback que o Tabata Sensei colocou, do Kacchan sempre estando à frente, o Midoriya atrás. Dessa vez o Midoriya está sempre à frente, o Kacchan não quer ficar para trás, só que ao mesmo tempo eles estão, digamos que, no mesmo lado, um do outro. Então foi muito bonita essa parte e eu acho que quando for no anime vai ser muito magnífica. Mas para todo caso, vamos continuar aproveitando no mangá, que deve ter muita coisa ainda relacionada. Mas para todo caso, praticamente abordei quase tudo que eu queria falar sobre o capítulo de número 275. Eu diria que chegamos em uma das partes mais interessantes, que foi a luta de Hawks contra Twice. Foi uma luta que é emocionante, drama, você fica cheio de dúvida, você não sabe pra quem você torce, você só pensa, não faz isso, não faz isso. Eu acho que é a melhor definição. Você pensa isso pro Twice, você pensa isso pro Hawks, mas infelizmente era necessário. Por mais que ele seja um vilão carismático, ele é um vilão, ele quer deter, digamos que a sociedade, ele quer, digamos em modo de destruir, e para isso ele deve ser detido, e a gente viu que o Hawks teria que eliminá-lo de qualquer maneira, porque senão os heróis seriam mortos. Então a gente viu que na pior condição ele teve que eliminar o Twice, proporcionando uma das mortes mais épicas e a primeira morte que ocorre em My Hero Academia que um herói realiza e é mostrado. Eu acho que mesmo em off-screen a gente nunca viu nem o próprio símbolo da paz, nem o próprio All Might eliminar um vilão. Isso é o que eu acredito. Então foi uma morte muito marcante e eu acho que ela é digna de ser conduzida pelo Hawks.
eu acho que foi mais dolorido ainda por conta de que ele tinha criado um afeto pelo Twice, pela maneira de tudo. Então, ao mesmo tempo, a gente viu que o Twice tinha aquela traição, né? Ele se sentiu culpado por ter, digamos, criado, por ter falado muitas informações que ele não poderia. Ele perdeu um pouco da confiança, ao mesmo tempo ele desperta o ódio dele, ele não quer, digamos, falar com o herói. Então, sério, são várias emoções e é uma luta que, tipo, a gente tem que ver isso no anime porque vai ser fascinante. É uma luta que vai gerar lágrimas, ainda mais com o soundtrack, com a voz do Seiyu. Mas, para todo caso, aqui eu quis falar de uma maneira bem rápida, eu acredito, um pouco da minha impressão sobre essa luta, porque ver, digamos, a possível traição que ocorreu, a revolta do Twice, ao mesmo tempo que ver o diálogo, o afeto do Hawks, e ver a conclusão triste que teve foi arrepiante, porque mostra que até mesmo na Liga dos Vilões há um lado de companheirismo, um lado de heróis. Afinal, para proteger seus companheiros, Twice sacrificou sua vida, mas conseguiu deter e acabar com alguns heróis. Então, chega a ser emocionante e arrepiante essa parte. E eu diria que com isso, o Twice é o cara, por conta de que desde o momento que foi abordada a história dele, ver que o sistema de heróis que moldou e deixou-lo de lado, e a Liga dos Vilões foi o único local que aceitou ele, e ele criou, digamos que um laço, uma Kazoku, é interessante, porque como ele disse pro Hawks, não trate com pena, com azar, porque aqui é a minha família, é o meu laço, é onde eu consegui me achar. Foi muito interessante isso, porque realmente ele daria a vida para proteger os seus companheiros. E ver a cena dele com a Toga-chan cuidando dela e ela agradecendo o Twice, sério, foi arrepiante. Eu quero ver quando voltar o foco pra Toga, porque imagine a raiva que ela tá, imagine se ela encontrar com o Hawks. Então, sério, eu acho que até o momento era isso que eu queria exaltar. Em outro momento a gente pode falar ainda sobre isso, mas até agora foi uma das melhores cenas e mais marcantes desse arco e de toda a obra de My Hero. Mas, para todo caso, se você fosse me perguntar, eu acho que até o momento atual é a primeira e única morte significativa que foi apresentada. Para todo caso, acredito que agora sim, vamos para outros pontos. Vamos falar de minha querida Mirka. E eu diria que chegamos em uma das partes mais interessantes e impactantes da obra de My Hero, porque foi o começo desse arco. E eu acho que deve ser ressaltado, nem que seja de uma maneira bem rápida, que é o impacto de uma waifu, de uma heroína. Por conta de que em My Hero Academia há uma escassez, há uma carência de waifus com carisma. Eu gosto da Ochako-chan, eu gosto da Yaorouzu Momo, gosto lá da Fromp, eu não lembro bem o nome dela, mas para todo caso, são todas as waifus legais de My Hero, eu não vou tirar esse fato, são waifus que eu gosto. Mas, para todo caso, não tem uma waifu que tem uma carisma realmente, uma presença. E ocorre que a única que tinha era a Toga, só que ela meio que não tem tanto foco, é do lado da Liga dos Vilões. Vai ser mostrado mais a origem dela, a batalha dela, um pouco dela agora, digamos que nas possíveis próximas temporadas. Na quinta é garantido, na sexta mais ainda, mas acontece que ela é vilã, ela não é heroína, ela não é uma personagem bem assim principal que vai ficar ao lado do protagonista. Então esse é o maior problema, por conta de que a gente sentia a falta de uma personagem principal, central, que tivesse carisma. E ocorre que a Mirko, ela também não se enquadra tanto nesse papel, mas ela ainda tem, digamos que uma carisma de impacto, ela pode ganhar isso, porque ela está do lado dos heróis, então a gente já contabiliza isso. Se do lado dos vilões tinha uma waifu que possuía carisma, do lado dos heróis finalmente tem uma. Vê, digamos que a ousadia, a habilidade da Mirko é um fato notável. Querendo ou não, ela cuidou de mais de 5 gnomos, eu acredito que por mais de 5 minutos, para você ter ideia, ela conseguiu segurar para que os outros heróis chegassem. Por mais que ela tenha tido ferimentos graves, tenha perdido o braço dela, eu quero que você pense que eram gnomos com inteligência, com consciência, gnomos que foi difícil até mesmo para o Endeavor e para o Hawks lutar na quarta temporada, no final. Então, para você ter ideia, ela lidou facilmente não, né, porque foi uma luta difícil, mas quero dizer que nesse sentido ela teve facilidade de cuidar de 5, para você ter ideia, porque se fosse 1, 2, ok, mas foi 5, por mais que tenha tido ferimentos, por mais que possa parecer uma derrota dela, ela conseguiu, ela ganhou tempo, os heróis chegaram. Então, para todo caso, eu diria que foi a vitória da Mirko, e foi talvez a primeira luta que uma waifu de impacto em My Hero no Super Persona. Eu diria que talvez teve a luta da Ochako-chan, né, na segunda temporada, vai ter a luta da Toga na quinta, mas eu acho que essa luta, cara, vai ser muito especial. Pelo menos é o que eu acredito. Mas para todo caso, praticamente falei quase tudo que eu queria em volta da Mirko. Agora vamos voltar a falar de Hawks. E finalmente chegamos no herói mais veloz, no number 2. Vamos focar em Hawks. Eu acho que é interessante, já falei um pouco da parte dele, né? Ele mostrou, digamos, a verdadeira face, o dever, a responsabilidade do herói quanto ao Twice. Mas o ponto-chave que eu quero exaltar aqui, que é interessante ressaltar, é que realmente ele tem a face e identidade do herói e ele faz tudo que for necessário. A gente não sabe o que ocorreu com o herói número 3, a gente não sabe se ele foi realmente morto, se ele só tá desaparecido, o que ocorreu. Então ainda fica aquele mistério, mas independente, a gente sabe que o Hawks toma atitudes severas.
e por conta disso não duvidaríamos que ele tivesse sido realmente morto, mas eu não acredito que ele iria eliminar sem ter informado as autoridades, não é mesmo? Então é difícil pensar por esse lado. Mas o que eu posso dizer é que realmente foi confirmado a admiração que ele tinha pelo Endeavor enquanto ele estava num processo seletivo para se tornar um herói. A gente viu isso por conta que ele perguntou se ele poderia ser um herói que salva as pessoas, que nem o Endeavor salvou a ele mesmo. Então é interessante porque na quarta temporada, pelo flashback, eu já acreditava que tinha tido uma influência realmente do porquê ele se devotava, torcia, queria ajudar tanto o Endeavor, e vemos que foi confirmado no momento atual. Eu diria que ele tá na pior condição, mas por sorte o Tokoyami foi ajudar o seu mentor. A gente viu a fala, né, o momento que ele ajuda o Hawks, é emocionante essa parte. Eu diria que o Tokoyami é um dos melhores personagens do My Hero Academia. Ele aprendeu muito com o Hawks e vê, digamos que a gratidão que eles sentem, e ele ter conseguido sair, digamos que da gordura do Fat Gun, algo que é bem raro, é interessante, porque o Dabin tá atrás deles. Só que a gente viu que o Tokoyami, ele vai ter um pouco de desvantagem pelo terreno que ele vai estar, e o Hawks não está em condições de batalha, ele precisa ir para a área médica, precisa ser curado. Então, no pior dos casos, eles vão ter que esperar até o Fato chegar, porque com o Fato lá, eles podem ter, digamos que uma vantagem sobre o Dabin, e quem sabe assim, finalmente é mostrado um pouco da origem desse desgraçado, se tem realmente uma relação com o Endeavor. Mas, para todo caso, acredito que assim, praticamente eu exalto alguns pontos que eu queria trazer aqui, junto do capítulo de número 275 de Boku no Hero Academia. Sem dúvidas, ótimo capítulo para Boku no Hero Academia, e eu queria ressaltá-lo aqui com vocês, junto de alguns pontos dessa obra que está em um arco muito impressionante, onde está se desenrolando, e eu estou ansioso para ver os próximos capítulos, para poder compartilhar com vocês um pouco da minha visão, como ocorreu nesse vídeo. Eu acho que o ponto que eu tenho que concluir com chave de ouro aqui, com total confiança, para que depois eu não fique me culpando de não ter colocado, é sobre ao Chaco-chan. Eu acho que é interessante porque o autor, ele não iria colocar, digamos que, uma cena sem propósito. Ele colocou a cena, digamos que, da Uraraka observando para onde o Midori e o Bakugou estavam indo, por conta de que, se você for notar, pelo que o Endeavor falou, a direção do Tomura, ela pode raciocinar, lembrar de tudo isso e pode ir até o Tomura. Se formos lembrar, poderia ter uma vibe Hinata Naruto. Lembra quando o Naruto levou uma coça do Pen e o Pen iria levá-lo e ela chega lá? Pode ser que o Tomura chegue até o Midoriya novamente e ao Chaco vá até ele? Pode ser que sim, pode ser que não. Quem sabe o Correio Sensei não faz uma referência aí, Shonen Romance. Ainda mais se lembrarmos que a Uraraka, ela sempre está observando e sempre está ajudando o Midoriya. Então você se recordar do arco onde eles estavam treinando com a turma B. Eu quero que você se recorde que naquele momento em que o Chicote Negro fica descontrolado, ela vai em direção a ele sem pensar duas vezes. Então, por mais que ela esteja ajudando no plano de evacuação, eu não acho como se fosse ela ou algum outro personagem ficasse sem pensar no que eles estavam fazendo. Provavelmente ela pode ir, ou pode ser que ela vá junto do Irida, junto do Todoroki, então pode ocorrer alguma coisa. Mas lembrando isso, o que eu acho, por conta de que eu posso estar também refletindo demais naquela cena, pode ser que não, pode ser que sim, também devemos lembrar da personalidade da personagem, devemos lembrar dos acontecimentos mais recentes, se nos recordarmos de outras obras, leva a crer que ela pode fazer algo. Mas lembrando, isso é o que eu acredito. Para todo caso, praticamente exaltei então tudo que eu queria falar com vocês. Eu acredito que, em volta da individualidade Search, que eu havia apresentado no começo do vídeo, que seria uma boa, né, para o Tomura na luta contra o Aizawa, deve se recordar que, por mais que seja uma individualidade perfeita, devemos lembrar que, para personagens que estão em crescimento, como a própria turma da UA, como por exemplo Todoroki, Kacchan, Midoriya, digamos que vai ter uma desvantagem, porque o Midoriya, ele só está controlando até o momento 30 a 40% do poder dele. Ele ainda vai crescer, vai ter outras individualidades. Então, digamos que o Tomura, ele não vai conseguir encontrar fraquezas num novo Midoriya, num Midoriya totalmente evoluído. E é um ponto importante de ressaltar isso, por conta de que conforme o Midoriya ter conhecimento, experiência e novas individualidades, ele vai conseguir cobrir antigas fraquezas dele e vai ser uma luta muito mais interessante contra o Tomura. Então, eu acho que vai ser bom, porque até o momento o Tomura teria uma desvantagem enorme, ele iria matar o Midoriya, ele iria conseguir o One for All, e a gente viu que isso vai ser uma ótima motivação para que o Midoriya se torne muito mais forte e o detenha. Então eu acho que agora só falta, digamos que, o treinamento, o time skip do Midoriya. Para todo caso, a gente vê que ele não vai mais poder ficar de dia em dia, de mês em mês. Ele vai precisar de algo que faça com que ele treine, se esforce e atinja um novo nível muito mais rápido, ou ao menos que ele consiga descobrir, desbloquear duas individualidades dos sucessores do One for All de uma maneira rápida e vá controlando de 30%, o que seria um ótimo benefício, como ele já está fazendo. Mas, para todo caso, praticamente quase tudo é ressaltado. Acredito que então vamos para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de My Hero Academia? Para o próximo capítulo de Boku no Hero Academia, veremos uma luta muito intensa. Iriza Hedo versus o sucessor de All for All, Shigaraki Tomura. Eu acho que vai ser muito especial isso, porque
tem 50% de chance de não ocorrer intermissões, como 50% de chance de ocorrer intermissões. Eu diria que vai ser interessante por conta de que, se não ocorrer nenhum adversário chegando no momento, como será? Como vai ser proporcionado? O Tomura, ele não aparenta ter, digamos que, um controle corporal muito bom. Só que devido ao treinamento que ele fez, a gente viu que o corpo dele ficou muito bem adaptado para suportar as individualidades. Então pode ser que numa luta corporal, mesmo assim em suas quirks, ele consiga lutar igual para igual. Mas o Eriza, ele tem, digamos que, o suporte dele para selar o adversário. Mas esse é o ponto-chave. A gente tem que se lembrar que tem vários inimigos aliados da Liga dos Vilões que podem ocorrer. É só você lembrar daquela criatura do All for One, por exemplo. Eu não duvidaria que ela chegasse agora, e seria um empecilho enorme para o Eriza Redo. Então, nesse fato, a gente tem que lembrar também da heroína do dragão. Como está? Ela está consciente ou não? Vai ter um outro herói que pode chegar? O Endeavor vai chegar ao momento certo para poder enfrentá-los? Como será essa batalha? Será que vai ser proporcionado isso? Ou será que o Tomura já vai fugir indo atrás do Midoriya? Quais heróis poderão aparecer? O que Midoriya vai falar com Gran Torino? Para onde eles irão? Então, é muita suspeita, é muitas ações, é muita hype para o próximo capítulo. E acredito que terão novos capítulos, novos episódios, novas informações. A gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo de Boku no Hero Academia Mata, né?